Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades de nivelamento e ampliação visando a nossa prova diagnóstica. Os objetivos são resolver problemas significativos envolvendo operações com conjuntos, resolver situações-problemas que envolvam função polinomial de primeiro grau, resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do segundo grau, aplicar o teorema de Pitágoras na resolução de problemas. Item 13, nossos itens vão do 13 ao 24. Admita o conjunto I a seguir. Então, o conjunto I formado pelos elementos 1, 4, 7, 10, 12, 13, 19, 20 e 23. Assinale a alternativa que apresenta todos os números pares representados nesse conjunto. Então, bem tranquilo, né, pessoal? De cara aqui, a letra A tem o 2, que é par, porém, ele não pertence ao conjunto. A letra B, nós temos o 4, o 10, ok, né? O 12 está aqui, o 14 não está. Repare que o 14 não apareceu. Letra C, 10, 12, tranquilo, 20 e o 22 que não aparece no conjunto I. A letra D, eu tenho 4, 10, né? Confere, 4, 10, 12 está aqui e o 20, então é a letra D. Então a gente já marca aqui, ó. A letra E, né? 0 já começa aqui de cara, né? De fora do padrão. Vamos para o item 14. Considere os conjuntos P, Q e R representados no diagrama de Venn a seguir. Então, nós temos aqui nesses diagramas e ele vem o comando logo abaixo. Em relação aos conjuntos P, Q e R, é correto afirmar que todo elemento de Q pertence ao conjunto R? Claro que não, né, pessoal? Olha o 3 e o 18 aqui, que não pertence, olha aqui ao diagrama do R, né? Bem claro os elementos, o 5, o 21 e o 9. E o 5 também é elemento de Q e P, né? B, todo elemento de R pertence ao conjunto Q. Vamos ver? Todo elemento de R pertence ao conjunto Q? Claro que não, né? Olha o 21 e o 9. Letra C. Todo elemento de R pertence ao conjunto P. Todo elemento de R pertence ao conjunto P? Claro que sim, né, pessoal? Repare que o diagrama do conjunto R, ele está dentro aqui, ó, da região do diagrama do P. Então, é a letra C, né? Todo elemento de R pertence ao conjunto P. Letra C. Mas vamos analisar a letra D. A união entre os conjuntos P e Q é igual ao conjunto R. Então, se eu tenho aqui, ó, P e Q é igual ao conjunto R? Claro que não. O conjunto R são somente os elementos 5, 21 e 9. Né? A letra E, a intersecção entre os conjuntos P, Q e R é o conjunto que resulta no conjunto R. Claro que não, né? O conjunto R são somente os elementos 21, 5 e 9. Vamos para o item 15. Uma pesquisa foi realizada com 1.200 estudantes de uma universidade. A pesquisa revelou que 720 vão à universidade de ônibus, 650 de moto e 430 usam os dois meios de transporte. Quantos estudantes utilizam um meio de transporte diferente de ônibus ou de moto? Bom, pessoal, então essa questão é clássica, né? Vamos resolver pelo diagrama de Venn. São 1.200 o total de estudantes, esse é o total. E ele fala que 720 vão à universidade de ônibus. Então, a gente faz aqui um diagrama. Vou colocar a letra O, né, que significa o diagrama do pessoal que vai de ônibus. E 650 de motos. E 430 usam os dois. Então, eu tenho aquela galerinha que usam os dois meios de transporte. Então, eu tenho que fazer a intersecção aqui do diagrama dos que vão de ônibus e os que vão de motocicleta. Eu vou jogar o M aqui. Não ficou legal, né, meus diagramas aqui. Então, a gente começa sempre pela intersecção. 430 usa os dois meios de transporte, bem aqui na intersecção. Se 720 vão à universidade de ônibus, eu vou fazer uma continha aqui do lado, diminuindo esses 430 que já utiliza esse meio de transporte que é o ônibus. É sempre assim, tá? Então, eu tenho 720 menos 430. Subtraindo, aqui fica 0, pega um emprestado 12, tira 3 fica 9, aqui ficou sendo 6, né? Aqui eu emprestei 1, 6 menos 4, 2. Então, eu tenho 290 que utiliza somente ônibus, ó, né? Que está nessa região aqui, ó, somente ônibus 290. Com 430, né? Se a gente somar, dá os 720 que vão à universidade de ônibus. Aí ele fala que 650 de moto, mas eu já tenho 430 aqui, ó, então eu tenho que fazer novamente a continha aqui, ó. 650 e subtrair essa intersecção, que já vão de moto, 430, né? Então, aqui vai ficar 0, 5 menos 3, 2, aqui ficou 6, né? Tira 4, fica 2. Então, são 220 que utilizam somente moto. Essa região aqui, ó, para cá, ó. Tudo aqui 220, somente moto, e aqui somente
ônibus. E aqui a galerinha que usa os dois transportes. Ele pergunta: quantos estudantes utilizam um meio de transporte diferente de ônibus ou moto? Pessoal, ônibus ou moto, ou aqui, ó, é soma, inclusive os dois. Então, a galerinha que está aqui nesse diagrama, tanto na intersecção ou somente ônibus ou somente moto, né? Eu vou ter que somar isso aqui para fechar com essa condição aqui, ó, ônibus ou moto. Então, eu tenho 290 que é somente ônibus, 430 os dois meios e 220 somente moto. Somando isso, nós temos 0, 9 mais 3, 12, 2, 14, sobe 1. 1 e 2, 3 e 4, 7, 2, 9. São 940 que utiliza ou moto ou ônibus, e inclusive os dois, tá? Olha o ou, né? Ou significa ambos. Ambos os meios de transporte. São 1.200 estudantes no total. Então, eu vou pegar 1.200 agora e subtrair esses 940 que utilizam os dois meios de transporte. Aqui fica 0. Pega um emprestado, fica 10. Menos 4 é 6. Aqui ficou 1, né? Pega esse 1, 11 menos 9, 2. Então, é a letra A. 260 utilizam outro meio de transporte diferente de ônibus ou moto, ok? Item 16. Observe as equações a seguir. Então, temos aqui 5 equações, né? Numerada aqui com algarismos romanos. Quais das equações apresentadas correspondem à equação de primeiro grau? Ó, para a gente descobrir isso, basta ver qual é o expoente de x. Aqui o expoente é 1. Então, essa é, né, de primeiro grau. Essa aqui eu tenho o expoente 2, não. Essa daqui, né, o x está elevado a 1, x está elevado a 1, também é 1 e 3. Aqui, ó, cuidado com isso daqui, nós temos uma distributiva, x vezes x. Quando eu faço x vezes x, eu tenho x ao quadrado. Então, ela já passa a ser de segundo grau. Então, a 4 não é. E a 5, a equação 5 aqui é x elevado a 1, x elevado a 1. Podemos até somar, né? Isso aqui dá 4x, x continua elevado a 1. Também é. Então, é 1, 3 e 5. 1, 3 e 5 é a letra D. Vamos para o item 17. Considere a função f de x igual a 2x mais 1, definida de R em R. Os valores numéricos para f de 0, f de menos 1 e f de 3 são, respectivamente. Tranquilo, né, pessoal? Nós vimos isso ano passado. Basta substituir, né? Então, eu tenho aqui o f de 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Então, f de 0... 2 vezes 0, zerou, sobra 1. Então, f de 0 vale 1, só pode ser letra A ou letra E, já que ele utilizou o termo respectivamente. Então, f de 0 a gente já achou. Agora, o f de menos 1, basta substituir lá no x, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1. Então, f de menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2, né? Faça o produto aqui primeiro. Mais 1. Então, f de menos 1, menos 2 mais 1, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, a gente começa com 1 e menos 1, é a letra A, né? Aí vamos testar o f de 3 aqui, para a gente ter certeza. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 1. Então, f de 3, né? 2 colado no x, eu substituir, 2 vezes 3 é 6, mais 1. Então, f de 3 é 7. O que significa f de 3 é 7? Enquanto x é 3, o y, f de 3 é y vale 7, tá? Então, eu tenho um par ordenado 3 e 7. Aqui seria menos 1, menos 1. E aqui, enquanto x é 0, o y vale 1, tá? Só por curiosidade aí, tá? A letra A. Item 18. Considere a função f de x, desculpa, igual a 3x menos 1, definida por f de R em R. Qual o valor de f de menos 1 mais f de 2? Então, a gente tem que fazer os cálculos aqui separado, né? f de menos 1. Vai ficar 3 vezes menos 1, tá? Então, f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1, dá menos 3 com menos 1. Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal, dá menos 4. Agora, eu vou fazer o cálculo aqui do f de 2, que vai ficar 3 vezes 2 menos 1. Então, f de 2 igual a 3 vezes 2, que dá 6. 6 menos 1, que dá 5. Então, nós temos essa soma, né? O f de menos 1 ele deu menos 4, mais o f de 2 que deu 5. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Dá 1, né? 5 menos 4 fica 1. Letra D. Vamos para o próximo item. Item 19. Observe o gráfico da função f de x igual a 16x menos x quadrado, tal que f é de R em R. Aí ele pergunta o valor máximo. Pessoal, aqui a gente está trabalhando agora com o ponto de máximo. É o maior valor que o y assume, que a função f de x assume. Então, observe que para eu ter o maior valor, ela vem numa crescente, ela está crescendo em relação a x positivo, né? Que
aqui eu tenho 1, 2, aqui o 8, 9, 10. Então, em relação a x positivo, ela cresce, ela está crescendo, ela tem a concavidade voltada para baixo. Aí chega num dado momento que ela para de crescer e começa a descer. Então, o maior valor que ela assume é o 64, enquanto o x for 8. Só substituir, ó, 16 vezes 8 menos o 8 ao quadrado aqui, ó, dá 64. Então, é a letra C, ok? Então, o valor de máximo é o valor, é o maior valor que você encontra aqui, ó, na imagem, né, no eixo Y, ok? Então, se você fizer 16 vezes 8, vai achar lá um valor, né? 128, né? 8 vezes 6, 48, sobe 4, 8 vezes 1, 8, 4, 12, 128 menos o 8 ao quadrado, que é 64, que vai dar 64. Esse é o ponto de máximo dessa função. Letra C. Item 20. Ao realizar o estudo de sua produção diária, uma cozinheira que faz e vende pamonhas descobriu que o lucro em reais é calculado pela função L de x igual a menos x quadrado. Ó, repare que o A aqui, o carinha colado no x quadrado é menos 1, tá? Então ela tem a concavidade voltada para baixo, mais 30x menos 200, onde x é o número de pamonhas feitas e vendidas. Com base nessas informações, é correto afirmar que o lucro máximo diário da cozinheira é... Então ele quer saber a mesma coisa aqui, ó, utilizando esse gráfico, né, da questão anterior. A questão quer saber qual é o valor máximo que essa função assume. Então, pessoal, o primeiro passo é descobrir o x-vértice. O 8 aqui, ó, ele é o x-vértice da função, tá? É onde a parábola muda o comportamento. Ela estava subindo e começou a descer. Para eu achar o x-vértice, assunto que nós já estudamos, né, você vai calcular menos b sobre 2 vezes a. Basta descobrir aqui, ó, pega aqui o b, né, o a é o carinha colado no x quadrado, é o menos 1, o b é o carinha colado no x e o c é o menos 200, é o termo independente. Então, aqui vai ficar menos 30 sobre 2 vezes a, que é o menos 1. Então, x-vértice vai ficar menos 30, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 30 dividido por menos 2, menos por menos dá mais, 30 dividido por 2 dá 15. Esse é o x-vértice. Agora, para a gente achar o lucro máximo dela, quando ela vende 15, né, no caso, ele fala que x é o número de pamonhas, eu vou substituir. Basta substituir aqui, ó, no L de x. Então, vai ficar L de 15, né, igual a menos, aí vai ficar 15 ao quadrado, mais 30 vezes 15, que ficou um pouquinho, né, alto, menos 200. Deixa eu separar isso aqui. Então, L de 15 é igual menos, aí se você fizer 15 ao quadrado, é 15 vezes 15 aí no cantinho, vai dar 225, ok? Então, aqui dá 225, mais 30 vezes 15, basta fazer 3 vezes 15, que dá 45. Coloca o zero, dá mais 450, menos 200. Então, o lucro de 15, né, L de 15, né, menos 225 aqui, ó, com menos 200 dá menos 425. Eu somei, tá? Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal que aparece, né? No caso é o negativo, menos 225 com menos 200 dá menos 425, mais 450. Então, L de 15 é igual. Olha só, pessoal, menos 420 mais 450. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, 450 menos 425, você tem 450, tirou 425, sobra 25, né? Então, é a letra D. Então, significa o seguinte aqui, ó, só para ilustrar, né? Ó, eu não sei onde a parábola está passando aqui, deveríamos calcular as raízes, mas vamos supor, ela vem aqui, ela faz um movimento, né? Quando o x aqui, ó, assume o valor lá, o x-vértice que nós achamos, foi o 15, está aqui, ó. Quando o x é 15, o valor máximo aqui em y, no eixo y, é 25, tá? A parábola faz esse movimento aqui, ó. Aqui é as coordenadas do vértice que nós achamos. O x sendo 15, vendeu 15 pamonhas, o valor máximo aqui 25, é a letra D. Item 21. Júlia, aluna do curso de Biologia, está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para a realização dessa pesquisa, ela utiliza um tipo de estufa para armazenar as bactérias. Sabe-se que dentro da estufa, a temperatura em graus Celsius é dada pela função T de H, que é igual a menos H ao quadrado, mais 20H menos 65, onde H representa as horas do dia. Júlia sabe também que o número de bactérias será o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima,
e nesse exato momento ela deve tirar as bactérias da estufa. Baseado na tabela acima, podemos afirmar que a estudante obtém o maior número de bactérias quando a temperatura no interior da estufa está classificada como... Bom, então, ela nada mais quer saber o seguinte, pessoal. Quando esse número de bactérias aí atinge um certo valor, né, que é considerado maior, a temperatura está medindo o quê? Ela está medindo um valor que é classificado como baixa, muito baixa, média, alta, muito alta. Como que seria isso, né? Então, como que a gente encara essa questão? Vai ficar assim, ó. Se eu pegar lá a equação dada, o A aqui, o carinha colado no menos h ao quadrado, vamos supor que seja o x, né? X ao quadrado, então é o menos 1. Então, o A vale 1, menos 1, né? O B é o carinha colado no x, no caso aqui é o h, que é o 20. E o C, o carinha que é considerado termo independente, menos 65. Eu já vi que aqui é menos 1, então a concavidade ela é voltada para baixo, né? Dessa parábola, né? Vamos supor, né? Isso aqui é só uma ilustração, tá? Só para a gente entender. Então, a concavidade é voltada para baixo. Eu vou descobrir aqui, ó, o meu x-vértice, no caso aqui é o H. Basta calcular aqui o x-vértice. Vai ficar assim, ó. X-vértice é igual a menos b sobre 2a. Essa é a formulinha. Então, deixa eu anotar ela aqui. Menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos o b, que é 20, sobre 2 vezes o a, que é o menos 1. Então, x-vértice é igual a menos 20. Aí, 2 vezes menos 1 é menos 2. X-vértice, menos por menos dá mais. 20 dividido por 2, que dá 10. Esse 10, pessoal, é o H, né? É o nosso X aqui, ó, que é como se fosse X, né? Como eu falei. Então, o nosso H aqui, ó, quando assume o valor 10, passado 10 horas, atinge a maior temperatura. Quem que é essa maior temperatura? Agora, a gente substitui na função. Eu vou usar o espaço aqui do item 22. Então, aqui vai ficar assim, ó. T de 10, tá? Esse é o nosso x-vértice. Vai ficar menos, aí 10 ao quadrado, mais 20 vezes o h, que é 10, menos 65. Então, t de 10 vai ficar 10 ao quadrado é 100, tem esse menos aqui, então eu fico tendo menos 100. 20 vezes 10, tranquilo, só fazer 20 vezes 1, que dá 20, e coloca esse zero, né? 20 vezes 10 é 200, menos 65. Então, t de 10 é igual... Se eu pegar menos 100 com menos 65, sinais iguais, soma e conserva o sinal, dá menos 165, mais 200. Então, eu tenho 200 positivo, que tira esse 165, 200 positivo, tirou 165, sobra quanto? Sobra 35. Então, a temperatura, passado 10 horas lá nessa tal estufa, né? O que acontece? A temperatura chega a 35. E esses 35 graus Celsius, ele está aqui, ó, entre 30 e menor ou igual a 40. Olha o T aqui, ó. Esse símbolo aqui significa que o T aqui ele é maior, olha aqui a abertura, né? T é maior do que 30. Olha o biquinho aqui, ó, e o tracinho embaixo que é igual, né? Então, a temperatura ela é considerada, ele pergunta isso, ela é classificada como alta quando está entre 40, igual a 40, e maior que 30, que é o valor 35. Então, ela é considerada alta, é a letra D. Repare que aqui, ó, T maior que 40, acima de 40, né, igual a 40 ainda é alta. Acima de 40, muito alta. Então, nosso gabarito é a letra D. Item 22, um triângulo retângulo possui sua hipotenusa medindo 25 centímetros e seus catetos medindo 20 centímetros e 15 centímetros, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os lados desse triângulo retângulo. Então, ele só quer a indicação do teorema de Pitágoras. Pessoal, olha só, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. O que a gente sabe dele? Ele é chamado de retângulo, pois ele tem um ângulo de 90 graus aqui, na junção, no encontro dos catetos. O lado que se opõe ao 90 graus é chamado de hipotenusa. E a hipotenusa vale 25 e os catetos 20 e 15. Eu vou colocar 20 aqui e 15 aqui. O que diz o teorema? Que quadrado da hipotenusa, que é 25 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Seria 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Ok? Então, onde é que eu tenho isso? 25 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. É a letra C, né? Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Letra C. Vamos para o item 23.
Observe o triângulo a seguir. O valor de x na figura é igual a... Cuidado, hein, pessoal? Tem gente que escreve essa resolução assim, ó. Já escreve lá, x ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Errou, tá errado. Quem é a hipotenusa aqui? É o 20. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí, se você quiser escrever ao contrário, também pode, né? A soma dos quadrados dos catetos, que é x e 16, a soma deles ao quadrado, né? A soma dos quadrados de cada um deles, tá? Cuidado, né? Dependendo da forma que você pronuncia aí, você fala errado, né? O teorema é totalmente errado. É igual ao quadrado da hipotenusa. Eu só peguei e coloquei aqui, ó, a hipotenusa depois da igualdade e os dois catetos aqui, né? Cada um deles ao quadrado, sendo somados antes da igualdade. Então, eu tenho x ao quadrado. Se você fizer 16 vezes 16, vai dar 256. Ó. Olha só, vai dar 96 aqui, né? 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 1 que dá 1. Somando aqui fica 6 mais 9 aqui, 15, sobe 1, 256. Aqui deu 256. 20 ao quadrado, basta fazer 2 ao quadrado é 4, e o 0 ao quadrado, repete ele duas vezes. 20 ao quadrado é 400. Então, x ao quadrado igual a 400. O 256 passa menos 256. X ao quadrado igual a 400 menos 256. Se você fizer essa subtração, vai dar 144. Olha aí, ó. Pega um emprestado aqui, não tem. Pega aqui fica 3, aqui fica 10. Empresta 1, aqui fica 10, aqui fica 9. 10 menos 6, 4. 9 menos 5, 4. 3 menos 2, que dá 1. 144. Como eu estou buscando o lado de um triângulo, eu nem vou utilizar mais ou menos. Eu vou passar aqui a raiz de 144 e extrair, né? Eu sei que é 12. 12 vezes 12 dá 144. Eu só quero um valor positivo. Letra B. Item 24. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando o papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, né? Ori quer dizer dobrar e kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, nós temos aí a figura, né, que ela dobrou. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Então, aqui nós queremos descobrir quem é o AE. Vou chamar aqui de X. Pessoal, repare que esse lado aqui é o mesmo BC, ó. Dobrou, né? Ela pegou essa ponta que estava bem aqui, ó. Estava aqui, né? Então, essa parte aqui, ó, esse biquinho veio para cá, ó. Então, esse pedacinho aqui vale 12, certo? E esse carinha aqui, ó, é essa continuidade aqui, ó. Repare que ele deu 12 aqui, né? E aqui tudo é 18. Então, o que que falta para chegar nos 18 aqui? Falta 6, ó. 6 mais 12, 18. Então, aqui eu já sei que é 6. Ficou de graça, né, a questão. Bem tranquilo, aqui é a hipotenusa. Então, fica x ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, igual a soma dos quadrados desse cateto aqui, ó. 6 ao quadrado, 12 ao quadrado. X ao quadrado vai ficar 6 ao quadrado, 36. 12 ao quadrado é 144. X ao quadrado igual a 36 e 144, basta eu somar. Somando vai ficar 10, sobe 1, que dá 8. Aqui, né? 3 e 4, 7 e 1, 8. Eu trouxe o 1 para cá, ó. 180. Então, x é igual a raiz de 180. Bom, aí ele deixou aqui simplificado. A gente pensa em dois números multiplicados que dê 180, sendo que um tem a raiz. Você pode pensar aqui, ó, x igual a raiz de... podemos escrever 90 vezes 2, não vai adiantar muito, né? Mas se eu pegar 36 vezes 5, dá 180, né? Aí você tem que estar afiado aí na tabuada para isso, né? Ou então você pode pensar também em 20 vezes 9, né? Aí seria raiz do 9 é 3, aí fica o 20 aqui. E o 20 ainda dá para simplificar, né? Aí ficaria 3 vezes o 20, pensando em dois números multiplicados que dê 20, pode ser o 5 vezes 4. Então, ficaria x igual a 3 vezes a raiz do 4 é 2, sai, né, do radical. Aí fica aqui no radical só o 5 como radicando. 3 vezes 2 que dá 6, fica 6 raiz de 5. Então, é a alternativa D, 6 raiz de 5 centímetros. Agora, pelo método convencional, né, pessoal, eu sei que muita gente faz assim, pega 180 e divide por 2, que dá 90, por 2, que dá 45, por 3, que dá 15, que é 2, né? Por 3, que dá 5, 5 por 5, que dá 1. Aí ficaria assim, ó, vamos lá, fica 5 vezes
Aí o 3 duas vezes, 3 ao quadrado, vezes o 2, duas vezes 2 ao quadrado. Tranquilo. Aí fica, esse 2 aqui divide com o índice, sai o 3. Esse 2 aqui divide, sai o 2 e fica o 5 na raiz. 3 vezes 2 que dá 6 raiz de 5. Com um pouco aqui misturado, né? 6 raiz de 5. Esse é o modelo que a gente aprende, né? Porém, você pode pensar em dois números. Eu pensei no 20 e no 9, né? 9 vezes... Poderia ser 36 vezes 5, mas talvez é um pouco forçar a barra. Pensa no 20 vezes 9, a raiz do 9 é 3, aí ficou 20. Aí eu já desmembrei o 20 em 2, ó, dois fatores, 5 vezes 4. Pensei na raiz do 4, o 2 saiu. Então, é uma técnica aí, né, para vocês estudarem. Valeu, pessoal. Então, até a próxima.